sem bola, jogou com 4 lá atrás, 5 no meio e só o William José à frente. Esses 5 no meio eram Everton Ribeiro, Jean Lucas, Caio Alexandre, Ademir e Eric Pulga. E essa linha de 5, que não tem característica de marcação, marcou bem o Palmeiras nos instantes em que teve que marcar. Então, acho que isso tudo contribui para um Palmeiras menos criativo. O lado do Palmeiras e o lado do Bahia. Mas, de fato, foi um Palmeiras que articulou menos o jogo. Coincidentemente ou não, no segundo tempo, com o Estevão entrando, a gente viu um fenômeno que acontecia bastante antes do Abel mexer na equipe, que era um Palmeiras jogando muito mais pela direita, porque o Estevão entrou no lugar do Felipe. O Estevão entrou como um ponta, o ala aberto pela direita, e aí o jogo se desenrolou mais por ali. E aí saíram bons cruzamentos. Do Estevão para o Vitor Roque, que o Eric salvou em cima, e do Paulinho para o Flaco, que a bola passou muito pertinho no segundo tempo. Primeira bola do Paulinho, ele já pegou e fez jogo por ali. Isso. Primeira bola que ele pegou no jogo. Eu só acho que o Maurício jogou meio tempo de atacante e meio campo de meia. Meio tempo de meia. Quando ele estava engrenando de meia, aí o Abel faz uma opção. Ele tira o Maurício e coloca todos os atacantes possíveis. Né? Ele acaba com todos os atacantes. Desse mal, o Abel não morre. O palmeirense pode reclamar de tudo hoje. Menos que ele não tentou, que ele não botou atacante. Né? Mas eu acho que foi uma opção até consciente. Entre uma coisa e outra, ele tentou até o fim. É um número exagerado de cruzamentos, quando a gente vê. Aliás, o adversário dele era acusado disso, né? O Rogério, em muitas passagens, pelo São Paulo, por exemplo, e hoje era acusado de excesso de cruzamento. O William José seria até compreensível que ele tentasse usar. O William José, que na verdade a bola não chegava para ele. O lance de perigo que ele criou foi num lance que ele vem buscar fora da área e chuta no travessão. Sim. Porque realmente ele estava isolado ali. Mas essa é uma outra diferença do Bahia. Ao Bahia faltava o Umba Baraúmba, o homem-gol. Hoje ele tem duas opções. Você vê que entra o Lúcio, que participa do lance. Nos jogos anteriores, o William José tinha ganho o lugar do Lúcio. Hoje o Rogério tem mais como trabalhar com essa situação. Com diferentes perfis, né? Nos outros jogos que a gente citou aqui, ele mal tinha o Lúcio chegando. E muitas vezes ele hesitava em utilizar o Lúcio. E alguns atacantes mais decisivos também, né, prof? O Kaique marcando o gol. O Thiago, que sofreu o pênalti que deu a vitória contra o Ceará, não entrou hoje, mas entra muito bem, é um cara que busca muito gol. O Eric Pulga é um atacante de lado, mas que sempre tenta o gol, deu muito trabalho para o Giai, poderia até ter definido melhor num lance no primeiro tempo, que acabou chutando em cima do Everton. Mas hoje o Bahia tem mais poder de fogo. Isso daí ajuda o Bahia, né, a ser mais contundente. Do lado do Palmeiras, até se a gente tentar entender a cabeça do Abel, muito coerente também. O Estevão saiu do jogo até se sentindo mal, como por causa da altitude, e aí vão pensar, mas tem 18 anos, vai sair do Palmeiras, precisa tirar tudo dele agora, mas até chegar o momento da saída, precisa preservá-lo também para esse batido de jogos. Então, essa mexida do Abel, preservar o Estevão para o segundo tempo, mais do que natural, depois de tudo que aconteceu diante do Bolívar. E vamos combinar, né, Breno? Desculpa te interromper, mas assim, vamos lá. O time que o Palmeiras entrou no primeiro tempo é um time... Claro que é. Gente, o Flaco, depois de tudo... O Flaco, como disse o Jean, foi o Jean que falou, hein? Teve uma noite de Evair. Né? Não, mas foi. Chegou perto. Uma noite de Evair no meio da semana. É verdade, o Flaco, que vem aproveitando bem as oportunidades. Vem num ótimo momento. O Maurício, que todo mundo fala, o Maurício, que tem que voltar, que é importante, estava tendo boas partidas, até se lesionar e tal, o cara tá voltando. Facundo e Felipe Anderson. Facundo, que cruzou bastante no primeiro tempo. Sim. Felipe Anderson. Aí tem o Richard Rios também voltando. Aí ele descansou o Emiliano para jogar o Aníbal Moreno e o time perde muito pouco. Muito pouco. Então, assim, né, Breno? Até para E jogou o Benedetti na zaga. O resto é o time do Palmeiras. Exato. O Giai, que estava muito bem, hoje teve dificuldades ali com o Pulga e tal, mas que estava muito bem. Então, assim, né, até para repassar para ti, Breno, era um time que, mas o Paulinho, o Estevão e o Vitor Roque estão no banco. Essa troca, Vitor Roque e Flaco, ela está acontecendo. O Estevão, ok, faz toda a diferença, mas preservado a algum ponto. E o Paulinho tem sido o comum. O Paulinho entrando durante o jogo do segundo tempo. Então, acho que assim, acho que nada a reclamar com relação à escalação do Abel. O Zupac matou, porque a questão é o Estevão. O Estevão tem feito muita diferença. Ele já fazia jogando aberto pelo lado direito, mas agora mais participativo na criação do time. E quando não tem o Estevão saindo logo de cara, há uma perda. Lógico. É inevitável. E com a característica do Felipe Anderson, que subiu de produção, mas é um cara mais construtor, dificilmente ele vai te dar velocidade por ali.
O Juba, por exemplo, nem teve muito trabalho de marcação no primeiro tempo, porque não é da característica do Felipe Anderson buscar um contra um, pelo contrário, mas se associar pelo meio. O Facundo é um jogador incansável, um jogador trabalhador, um jogador que até nesse aspecto, né, de entrega ao jogo lembra o que o Rony fazia, mas para mim até com mais requinte, né, ele tem mais virtudes técnicas do que o Rony, mas é um jogador que entrega menos poder de fogo, entrega menos gol do lado esquerdo em comparação com o Vitor Roque, por exemplo. Tudo bem que o Vitor Roque está nessa dificuldade de ser o goleador que se espera dele, mas é um jogador que está sempre próximo do gol, levando perigo, como levou hoje, né? Então, é natural que o Palmeiras tenha um impacto e diante de um adversário com muita qualidade, corre-se um risco, mas o risco era o risco que o Abel tinha de correr, né? Eu entendo perfeitamente. E aí o palmeirense tem de olhar para a Libertadores, comemorou a vitória sobre o Bolívar, a segunda vez que o Palmeiras vence o Bolívar na altitude de La Paz, mas isso tem um preço, e o preço foi contar com o Estevão só no segundo tempo. O mesmo risco que o Palmeiras correu era o risco que o Bahia corria também. Sim. O Bahia até mais por jogar fora de casa. Mas, enfim, é pau a pau. Eu ia dizer que, quando você falou da escalação, eu ia dizer que o Abel acertou tudo nas escalações e nas substituições. Mas até para ser coerente, não acho que perdeu por isso, mas eu não teria tirado o Maurício naquele momento. Tá. Eu mexeria no Flaco. Mas é um detalhe, como é um jogo de detalhes, pode ser que esse detalhe mudasse o rumo da história. Mas é o único senão, insisto, é uma vitória muito mais um triunfo, muito mais por qualidades do Bahia do que por defeitos do Palmeiras. O prof estava falando sobre a expectativa da entrevista do Abel. Hoje a gente deve ter, espero que tenhamos, duas entrevistas muito boas, né? Dois técnicos muito capazes de fazer análises muito boas do jogo. E eu realmente acredito que a gente vai ter uma entrevista de elogios de lado a lado. Acho que a tendência é que tenhamos entrevistas de reconhecimento. Porque foi um bom jogo. E foi um jogo que exigiu muito dos técnicos. Dos técnicos. E no detalhe, o Bahia venceu o jogo. O que não tira o que o Palmeiras criou. O Palmeiras acho que terminou o jogo com mais de 20 finalizações, 21 22 finalizações. Tem uma tela. Um volume alto de finalizações. Que é natural. E o Bahia também teve um bom volume de finalizações. Sim, Até para você chamar a tela, William. Vai lá. Esse é o tipo do jogo que, por mais forte que seja um dos times, nessa hora quem está fora de casa meio que aceita. Afinal, os jogos 0-0 e tal, e aí o Bahia tem todo esse crédito. Sim. O Bahia, em momento nenhum... Cara, é a coisa mais normal do mundo, bateu 40 do segundo tempo, cara. Não busquei os 3 aqui, vou levar meu pontinho, tá bom. E o Bahia foi o contrário. E você vê os números aí, ó. Por mais que o Palmeiras tenha finalizado muito mais, posse de bola dividida, o Bahia teve... No primeiro tempo, o Bahia terminou com mais posse. É bem verdade que a maior parte da posse que o Bahia teve foi do meio-campo para trás, né? O Bahia está acostumado a ter essa posse no setor de construção. Hoje teve mais posse do meio para trás, porque o Bahia também tem que se adaptar à maneira que o Palmeiras joga. As duas equipes se adaptam, mas a gente viu um jogo, em termos de controle, um jogo equilibrado. Sim. O Palmeiras finalizou mais, mas o Palmeiras também não está tão acostumado a sofrer 11 finalizações nos jogos no Allianz Parque. Exatamente. E sofreu porque o Bahia é um time capaz de machucar. Acho que o resultado de hoje, esse tipo de resultado hoje, surpreende menos. Né? Esse tipo de resultado antes do desembarque do Grupo City em Salvador nos causaria uma surpresa maior. Acho que vai ser cada vez mais comum o Bahia ir a estádios de times poderosíssimos como o Palmeiras e machucar, e sair de lá com Eu os acho que 3 já pontos. tem sido, né, Zupac? Já tem sido para quem vê o jogo inteiro. É isso. Quem vê os jogos inteiros do Bahia, os grandes jogos do Bahia, aquele que ele tem mais posse de bola que o Flamengo no Maracanã, jogos contra o próprio Palmeiras. No ano passado, o Palmeiras e Bahia aqui no Allianz foi um resultado enganoso. O tanto que o Bahia produziu era aquela sequência de jogos que faltava principalmente falei do homem-gol, mas não é só o homem-gol, né? O ataque funcionar, aproveitando as oportunidades que cria. E isso hoje o Bahia foi premiado até de uma maneira diferente, não é aquele Bahia do toque de bola, até faz o gol nessa situação, mas outros jogos em que o Bahia fez muito mais isso, contra Palmeiras, contra Flamengo, contra São Paulo, o Bahia não conseguiu ganhar. E hoje a vitória. E vem colecionando bons resultados fora de casa na temporada. A gente vem... naturalmente, a gente vai olhar muito porque é o Bahia na Arena Fonte Nova, sobre o impacto de jogar como mandante com a sua torcida, impondo o seu estilo, mas em diferentes cenários, contra diferentes níveis de adversário, diferentes níveis de exigência de jogo, mas o Bahia de 2025
Ele arrancou um empate importantíssimo na altitude contra o Strongest na pré-Libertadores. Foi, bem lembrado. Ele foi a Montevideo e ganhou do Nacional, Sim, que é um perfeito. time mais fraco, ok, mas é um time que veio aqui, Ganhou. quase ganhou do Inter. Fez Foi a 3-0 primeira do vitória Inter. fora de casa do Bahia Libertadores. Então, e agora vem aqui a São Paulo e vence um Palmeiras que vinha de 7 vitórias consecutivas. Então, é interessante como o amadurecimento desse trabalho, do trabalho do Grupo City, do trabalho do Rogério em relação aos jogadores, premia o Bahia com boas atuações fora de casa na atual temporada. Importantes jogos fora de casa. Nosso Vini Colorado me lembra aqui no ponto. O Nacional é fraco, mas fez 3 gols É no isso, Inter. é isso. É o lanterna do grupo, Lembra bem. mas quase lembra ganhou bem. do Colorado. Quase é isso. ganhou do Colorado. Perfeito. Fez 3-0, tomou 3-3. Gente, vamos lá. Para falar dos dois treinadores aqui, porque realmente são os destaques aí desse jogo. Se eu perguntar para vocês quem foi melhor, você fala, pô, ele. Rogério Ceni ganhou do Palmeiras 1-0 no Allianz, acabou, não tem conversa. Mas do desenvolvimento dos trabalhos, com o que eles tinham à mão, olhando para o jogo de hoje, às vezes quem ganha não necessariamente foi ali o melhor durante os 90 minutos. Mas, enfim, nas trocas, na escalação, nas mexidas. Quem ganhou fez realmente o melhor trabalho? Foi dia de Rogério Ceni para cima do Abel mesmo? Ou não? Eu considero que esse jogo podia ter pendido para qualquer lado, sem que a gente trate como uma injustiça, para ser bem sincero. Eu acho que assim, o ano do Palmeiras, acho que o Palmeiras fez poucos jogos bons de acordo com o seu potencial. Tá. Embora quase sempre, especialmente em Libertadores, tenha conseguido seus resultados. Mas a maioria deles muito competitivo, Mas sempre, como competitivo. E hoje acho que da mesma maneira, assim, acho que hoje acho que é uma frustração mais com as circunstâncias, porque olha quantas chances o Palmeiras criou, olha quantas bolas o Palmeiras colocou na cara do gol. Teve bola salva em cima da linha ali com o goleiro já vendido. Então, eu entendo que há uma ala do Palmeiras, do palmeirense mais, do palmeirismo, mais crítica com o Abel, mas eu acho que não passa pelo jogo de hoje, assim, acho que eu estou bem de acordo. Você pode pontuar uma coisa ou outra sobre substituição, mas montagem do time, o rendimento, assim, não foi um jogo ruim do Palmeiras. E o Palmeiras vem de 3 vitórias fora de casa pesadas, não foram vitórias quaisquer. Poucos times teriam essa sequência aí, Não, né? ganhar de Inter, Fortaleza e Bolívar em La Paz é um feito e tanto, e isso exige bastante. Entrega não só física, mas também de mobilização, do mental. Então é natural ter esse tipo de oscilação. E aqui não é passando pano, mas não, como o Bertozzi falou, não teve um jogo hoje de um técnico colocar o outro no bolso, de nó tático. Foi um jogo muito bem disputado e um jogo de 2 equipes com muito repertório, um jogo de 2 equipes que sabem jogar futebol. Então, isso atenua a derrota do Palmeiras. É claro que vai pesar mais para o palmeirense o fato de ter perdido a liderança para o Flamengo e tende a ser um campeonato disputado palmo a palmo e com chance do Flamengo, se continuar jogando o que está jogando, deslanchar em algum momento. Então, os adversários precisam estar muito próximos, não podem perder contato, mas ainda assim, pelo estágio do campeonato, o estágio do Palmeiras, não vejo como algo que abale o Palmeiras ou que coloque algum tipo de interrogação. Pelo contrário, a gente vê o Palmeiras com boas perspectivas. Paulinho, quando estiver bem fisicamente, vai se encaixar nessa equipe. O Vitor Roque ainda tem o que entregar, a bola em algum momento vai começar a entrar. Então é um time que passa confiança e tudo bem que fica também do lado palmeirense uma frustração por ter perdido o título para o maior rival, o título paulista, mas isso não apaga o que a equipe do Palmeiras tem feito até aqui. Até aqui é uma boa temporada do Palmeiras. O principal é que não houve queda de rendimento. Sim. Então, placar à parte, que é construído já dos acréscimos, claro, há queda de resultados. Se você fizer o gráfico do Palmeiras, agora ele vai para uma derrota, depois de vitórias importantes fora de casa. Mas houve queda de rendimento? Eu não vi queda de rendimento. E nem queda Um jogo física, muito né, igual. E surpreendentemente, a queda física seria normal hoje. esperava-se até uma maior queda física. Então, não houve essa queda. Você tem que olhar para quem é o adversário. Poucos jogos desse campeonato, a gente vai falar de duelo tático de parte a parte. A gente vai falar de duelo tático de gente pior que amarra gente melhor. Mas nesse nível... Mas a gente vai falar de Abel, de Rogério, de Felipe Luiz, de Roger. Dos 4 que Os até melhores agora fizeram técnicos, os melhores duelos técnicos táticos. do país, né? E o Léo falou que era um jogo que podia ter perdido para cada um dos lados. Do lado do Bahia, isso é um mérito. Sim. Você ganhar um jogo desse, que você vê o preto do olho de Deus, isso aí é pesado. A frase Isso aí. do próprio Você ter maravilhosa. passado por essa, né? É o Palmeiras do Abel, gente. É um trabalho consolidadíssimo.
cornetas à parte, é o grande trabalho desse país dessa década. Sem dúvida. E o time do Rogério hoje conseguiu aquela vitória que lhe dá o atestado de maioridade, sabe? Acho que se tem algum ponto de preocupação por parte do Palmeiras, é um ponto mais futuro do que, mais de médio prazo do que propriamente de curto prazo, que é a questão da ausência do Estevão, o impacto que a ausência do Estevão traz no potencial de criatividade da equipe, porque essa vai ser... Diminuiu um pouquinho. Já foi mais Já, gritante essa Palmeiras- dependência do O Estevão? Palmeiras já se mostrou mais dependente do Estevão, especialmente quando ele, de fato, tinha no Estevão a sua única maneira de resolver os jogos, que era quando ele estava sempre ali aberto pela direita. Eu acho que com o crescimento coletivo, jogadores como o Felipe Anderson, especialmente, o próprio Facundo do outro lado, eles ajudam mais e tem o Estevão ali por dentro. Mas certamente vai ser a pauta do Palmeiras a partir do mês de agosto, com a volta do futebol depois que o Estevão for embora, vai ser essa. Como o Palmeiras vai sobreviver sem o Estevão. Hoje a gente viu no primeiro tempo um time menos criativo sem o Estevão. Então acho que só esse ponto que certamente o Abel já está pensando. Em agosto ele vai ter que tomar decisões, né? O Veiga vai voltar. Ele vai continuar com o Felipe Anderson aberto pela direita, ou ele vai jogar o Facundo para a direita, para encaixar o Paulinho no meio, Zupa, e ter o Felipe ou o Veiga por dentro. Para devolver para você, até para abrir para os outros também essa questão. Eu acho que assim, do jeito que o Palmeiras está jogando hoje, eu acho que o Veiga voltando segura a emoção aí no banco. Não, hoje sim, mas sem o Estevão, o Veiga sim, vai não ter vai que ter, assumir vai o ter que papel entrar ali. preponderante. Hoje, assim, o Rafael Veiga recuperou, está à disposição. Hoje ele espera porque o Facundo como meia pela esquerda, o Felipe aberto pela direita, o Estevão por dentro, e ou o Vitor Roque ou o Flaco Lopes de centroavante, esses são os homens de frente do Palmeiras. Mas pós-mundial, eu estou curioso para ver como o Palmeiras vai se manter criativo sem o seu jogador mais O criativo. Veiga já está no lucro. Ele, num retorno, ele ia esperar, que o Maurício também se machuca. Exatamente. Lembra que o time estava andando com o Maurício? Então, o Veiga já está no lucro e o histórico do Veiga também não é um jogador que dê grandes problemas em relação a esse tipo de situação. Sim. Isso colabora para que o Abel pense como a gente está imaginando aqui. E Mundial, assim, além das mudanças que vai haver depois do Mundial, Sim. tem uma curiosidade... Tem janela aí. Para Palmeiras e Flamengo, né? Claro, para Fluminense e Botafogo também. Mas esse ano é um campeonato atípico no sentido de que eles vão para os Estados Unidos, vão jogar o Mundial, o resto do pessoal tira férias, faz uma nova pré-temporada Se prepara. e volta. Agora todo mundo está em todas as competições, praticamente todo mundo, porque está todo mundo em competição internacional. Você está jogando, esses times estão jogando quarta e domingo sempre, né? Vai ser assim até o Mundial. Então, na hora que o Palmeiras e o Flamengo voltarem e considera o Palmeiras e o Flamengo times de oitavas/quartas do Mundial, sendo realista. Aí contra o ódio no futebol. O clube terá ações nesta quinta-feira no jogo que o Palmeiras retorna no Allianz Parque contra o Novo Horizontino, jogo pela semifinal do Campeonato Paulista de 2024. O Palmeiras anunciou nesta quinta-feira a campanha contra o ódio dentro e fora do futebol, fazendo referência ao nome do clube. A campanha foi batizada Somos Sociedades e visa combater qualquer discriminação ou ato violento, promovendo entre as pessoas. A tal medida foi adotada diante de um cenário atual na qual se discute diversos crimes de ódio cometidos dentro do futebol, principalmente aí no clássico que houve entre o Palmeiras e São Paulo, onde
os dirigentes do São Paulo falaram sobre o técnico Abel Ferreira. E também um caso muito famoso, o caso do Vinícius Júnior, que vem sofrendo inúmeros casos de racismo aí na Espanha. Então o Palmeiras reforça mais essa campanha. A presidente Leila retorna da Europa, ela que foi chefe da delegação da seleção brasileira, e reforçou o cordão da campanha, segundo palavras da própria presidente Leila. Esperamos que a nossa campanha ajude a conscientizar a sociedade sobre um momento extremamente perigoso que estamos vivendo dentro e fora de campo. Não podemos aceitar que o futebol se transforme em uma discriminação de ódio, e somente conseguiremos virar esse jogo combatendo com impunidade, que é a semente do próximo crime, declarou a presidente do Palmeiras. Mas e aí, torcedor, o que você achou dessas campanhas que estão sendo feitas no futebol? Você acha que só essas campanhas resolvem ou precisa ter punições mais duras fora de campo? Deixe aqui nos comentários. Não esqueça de deixar seu like, já se inscrever no canal Fute Notícias e dar aquela moral. Valeu e até a próxima.